do século XIX também, pertencente à Irmandade. E aqui fica guardado as roupas, né, que são utilizadas na época da festa, das imagens, a roupa de Nossa Senhora das Dores, né? As senhoras vêm na antivéspera, né, trocar a imagem. Aqui a roupa do Senhor dos Passos, também que é usada na época da festa, para as solenidades da festa. Esse cordão também é um cordão de ouro. A formação sociocultural das comunidades que surgiram nas minas do ouro do século XVIII está intimamente relacionada com a história das irmandades, confrarias e ordens terceiras. A origem das irmandades vem do espírito associativo da Idade Média, de algumas corporações de ofícios, quando cada atividade artesanal tinha seu santo padroeiro, seu dia santo, sua festa. Além de congregar os profissionais de uma mesma categoria, as corporações se ocupavam da criação de seguro mútuo, da assistência religiosa, do cuidado nas doenças e na velhice, do apaziguamento entre seus integrantes, dos funerais e sufrágios de seus mortos. Cada categoria de trabalhadores se associavam ao redor dos seus iguais, né? Sapateiros com sapateiros, alfaiates com alfaiates, pedreiros com pedreiros. E geralmente, por ser uma sociedade muito cristã, muito católica, tinha sempre seu padroeiro. Esse padroeiro era representado por uma imagem. Então, quando surgem as irmandades, essas confrarias, etc., elas também se organizam, sim, ao redor de uma imagem protetora. E para fazer esse serviço social que nós vimos falando aí, né? Assistência, socorro, sufrágio, missas, proteção jurídica para os seus associados. O catolicismo tradicional foi implantado com a colonização portuguesa e apresentava como aspectos principais o seu caráter leigo, social e familiar. Leigo, porque a direção e organização das associações religiosas mais importantes, como as irmandades, estavam nas mãos dos leigos. Social e familiar, porque havia uma estreita interpenetração da religião com a vida social e familiar. As irmandades são instituições regidas por um estatuto ou compromisso, que deve ser confirmado pelas autoridades eclesiásticas e pelos monarcas. Nele estão contidos os objetivos da Irmandade, o seu funcionamento, as obrigações de seus membros, assim como os direitos adquiridos ao se tornarem membros dessas associações. No que se refere à organização econômica, as Irmandades possuem várias fontes de renda: taxa de admissão, contribuições dos ofícios das festas, coletas de missas, anuidades dos associados, doações de benfeitores, aluguéis de propriedades e de terras. Quando o irmão é admitido na Irmandade, ele recebe a bula, que é esse papel aqui, que é um diploma que prova que ele é irmão. Cada Irmandade tem sua bula própria. Nesta bula também vai constar o pagamento das anuidades. E o irmão fica então registrado no livro da Irmandade. Ao contrário das irmandades mais assistencialistas ou das confrarias mais voltada para o culto público, as ordens terceiras são associações que se preocupam fundamentalmente com a perfeição da vida cristã de seus membros. Chamam-se terceiras por serem constituídas por leigos. A primeira ordem é a dos frades menores e a segunda ordem é a das freiras. As primeiras e segunda ordens eram proibidas de permanecerem em Minas Gerais. A proibição teve início em 1707. Cresceram então o número de igrejas de terceira ordem ou das irmandades. Com a chegada do Barroco, a construção de igrejas era constante. Além da fé, eram depositadas nas igrejas enormes quantias de ouro. Isto ocorreu porque as pessoas não precisavam pagar o quinto do ouro que fosse investido nesses templos. Sendo assim, não se construía igrejas da primeira e de segunda ordem. Cresceram então o número de igrejas de terceira ordem ou das irmandades. O pacto que havia entre o Estado, né, o reino, a monarquia e a igreja.
católica, chamado padroado, o regime do padroado, em que praticamente o Papa deixava aos reis católicos a incumbência da proteção e da administração da igreja. Então, os reis é que criavam as dioceses, que nomeavam os bispos. Claro que depois vinha a aprovação eclesiástica papal. Mas aí o que acontece? Sempre que os cristãos, só existia cristãos católicos, né? Sempre que eles pudessem se organizar, construir igrejas, construir cemitérios, hospitais, enfim, suprir aqueles deveres que seriam da monarquia, do Estado, o rei ia deixando. A coroa portuguesa concentrava o seu poder no fisco, através do Quinto do Ouro, e no aparato militar para garantir a ordem e a sua autoridade na colônia. Portugal incentivava e estimulava o surgimento dessas irmandades, pois transferia para elas os encargos e as obrigações que a coroa teria que prover. Portanto, as irmandades supriam o papel de governo. Isso garantia a seus membros direitos, indulgências, status social, enterro com acompanhamento, dobres de sinos e missas em sufrágios de suas almas. Foram as irmandades e ordens terceiras, mais ainda que o próprio clero secular, as responsáveis pela formação e vida religiosa, pela construção de templos, cemitérios, hospitais, pela promoção das festas, das artes e da assistência social, principalmente no século XVIII. A religião era o núcleo de convivência da sociedade. Festa e manifestações religiosas constituíam uma forma de reunião social. As procissões, as festas religiosas quebravam a monotonia e a rotina da vida diária, sendo muitas vezes uma das poucas oportunidades para o povo se distrair e divertir. Por volta de 1704, com a descoberta do ouro nas encostas da Serra do Lenheiro, paulistas e emboabas formaram logo um arraial e levantaram uma capela com a invocação de Nossa Senhora do Pilar. Surgia aqui o arraial de Nossa Senhora do Pilar, que em 1713 chegou à categoria de vila com o nome de São João del Rei. Ainda na primeira metade do século XVIII, a vila já possuía irmandades, confrarias e ordem terceiras. Nas 2 primeiras décadas do arraial de Nossa Senhora do Pilar, existiam, socialmente falando, 2 categorias de pessoas. Os brancos, que eram os possuidores das minas, dos negócios, os proprietários em geral, e os escravos, que não possuíam nada, apenas a sua força de trabalho. Estas 2 categorias se sociabilizavam através de suas irmandades. A comunidade negra representava 2/3 da população do arraial. Os negros, antes dos brancos, foram os primeiros a construir sua irmandade. Em 1708, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos chegou a funcionar dentro da primeira capela de Nossa Senhora do Pilar. Esta irmandade, que mais tarde foi transformada em confraria, teve sua igreja pronta para o culto em 1719. A Igreja do Rosário é a mais antiga de São João del Rei. Atualmente, nem a Confraria do Rosário, nem sua antiga igreja tem qualquer coisa a ver com a cultura negra são-joanense, que se refugiou na periferia, principalmente no bairro de São Geraldo, onde acontecem suas festividades. Aliás, é muito curioso que o Santíssimo Sacramento é Deus na Terra, né, na concepção cristã. E, de certa forma, representava o próprio rei de Portugal, o Santíssimo, aqui nessa distante colônia. E a Irmandade dos Escravos Negros, Nossa Senhora do Rosário. Polarizou, a sociedade se polarizou econômica e socialmente, e também polarizou-se religiosamente.
A Irmandade do Santíssimo Sacramento obedecia à regra de que só podia ser erguida onde houvesse uma paróquia, o que equivale a dizer uma igreja matriz. Assim, geralmente, nos pequenos arraiais, onde só havia capela, não podia existir. Por esse motivo, onde existe a Irmandade do Santíssimo, sua data de criação é mais recente. Esse atraso era motivado por ser preciso que a sociedade se estratificasse, que houvesse uma classe de homens brancos ricos para permitir sua criação. Era a Irmandade das classes privilegiadas, dos ricos e brancos, da nata da sociedade. Geralmente, só se encontravam nas sedes das vilas. Após a Guerra dos Emboabas, em 1709, que provocou o surgimento da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, o arraial começou a se reestruturar e a Irmandade do Santíssimo Sacramento surgiu em 1711, com a criação da paróquia de Nossa Senhora do Pilar. O Santíssimo nunca foi além de Irmandade, mas tinha essa característica peculiar de ser a Irmandade mais significativa, de mais privilégios, porque é do Santíssimo. E o Santíssimo é o altar-mor, o Santíssimo é o sacrário. Então a capela-mor é, por essência, a capela da Irmandade do Santíssimo, né? É o lugar dos irmãos do Santíssimo. Na procissão do Santíssimo, os Corpus Christi, ela é uma das mais importantes daquela hora. E, além do que, a Irmandade do Santíssimo tem uma referência muito grande com a monarquia, com o rei, com a representação de Deus na terra. A representação de Deus na terra era também o rei. Então, o Santíssimo, para nós aqui na colônia, simbolizava ao mesmo tempo Deus que está no céu e o rei que estava em Portugal. À medida em que a sociedade da vila foi se diversificando em ricos e pobres, brancos e negros, senhores e escravos, forros e mulatos, africanos e crioulos, burocratas e militares, artesãos e intelectuais, e etc., foram também surgindo uma variedade maior de irmandades para atender a cada um desses segmentos. Sem Irmandade, no tempo colonial, as pessoas não existiam. Quer dizer, assim que os arraiais iam sendo fundados e se organizavam, surgiam as Irmandades, e ninguém ficava sem Irmandades. Todos tinham que pertencer a alguma Irmandade, até para serem enterrados, para nascer, para viver, para morrer e para serem enterrados. Precisava de estar Quem não pertencia a nenhuma Irmandade dessas associações era um verdadeiro pária social, um excluído por completo. Se morresse, ia para um valão comum. Geralmente era o valão da Irmandade da Misericórdia, né? Em 1716, os homens brancos mais simples e humildes, sem status para se filiarem à Irmandade do Santíssimo, organizaram a Irmandade de São Miguel e Almas, também com sede na Matriz do Pilar. Por muitos anos, a Irmandade das Almas contratava médico e boticário para atender aos pobres, por não existir ainda a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Em 1727, já funcionava na Matriz do Pilar a Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, fundada pelos mineradores ricos e grandes comerciantes. Somente em 1734 possuiria capela própria. Em 1746, esta Irmandade foi elevada à categoria de Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Em 1733, os brancos militares criaram a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, com sede na Matriz do Pilar. Esta Irmandade realiza a Festa dos Passos, que acontece durante todo o período da Quaresma. São dela
as 5 capelas Passos que se acham na Rua da Prata, Largo do Rosário, Largo da Câmara, Largo da Cruz e Rua Direita, por onde acontecem as vias sacras e a procissão do encontro do Senhor dos Passos com Nossa Senhora. Este é um armário do século XIX e nele fica guardado o palio da Irmandade, né, no qual vai debaixo o Santo Lenho, né, que é o pedacinho da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, e esse palio ele acompanha a procissão do encontro, né, que é no quarto domingo da Quaresma, e também na procissão do Centenário das Dores. É o bordado e o tecido do século XIX, fio de ouro, e também ele se encontra, né, todas as estigmas da paixão, né, cruz, cravos, né. O sino dos passos, toda sexta-feira do ano, exceto a sexta-feira da paixão, ele às 3 horas da tarde ele toca nesse sino, né, para lembrar os fiéis às 3 horas da tarde a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um toque, um dos mais antigos que tem em São João del Rei, é esse toque. Antes, então, para facilitar o povo assistir missa nos altares laterais, não havia banco. Havia essa facilidade das pessoas assistirem missa nos altares laterais. Aqui nós temos o altar dos Outros Passos, lá nós temos o altar da Irmandade da Boa Morte. Do lado de lá nós temos o altar da Irmandade de São Miguel e Almas. E o altar principal pertencente à Irmandade do Santíssimo Sacramento, que é a Irmandade mais importante. Cada Irmandade na Catedral tem o seu sino, né? Esse sino, por exemplo, é o sino da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, né? Esse é o sino da Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte. Na torre de lá se encontra o sino da Irmandade de São Miguel e Almas e o sino da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Em 1735, os homens pardos fundaram a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, também com sede na Matriz do Pilar, ocupando o altar que antes pertencia à Irmandade de Nossa Senhora do Carmo. Esta Irmandade recebeu o título de Confraria no ano de 1858. A Irmandade da Boa Morte aceitava negros, principalmente mulatos e forros, como irmãos. Muitos destes foram grandes artífices e notáveis músicos. As irmandades é que construíram as igrejas, é que promoviam as festas. Os padres praticamente lavavam a mão, eles eram funcionários das irmandades. As irmandades os contratavam para cumprir o regulamento da irmandade, dava a eles um salário. Então eles não, vamos dizer assim, eles não davam muito palpite nas festas. Quem organizava as festas, a música, enfim, o culto, eram as irmandades. Por isso é que cada irmandade, de acordo com as suas posses, contratava um grupo de músicos para tocar nas suas missas, nas suas festas. Assim surgiram as orquestras de São João del Rei, grupos de músicos, pequenos conjuntos, né, contratados pelas irmandades mais ricas, sobretudo pelas ordens terceiras, para cantar nas suas festas. Daí aquilo evoluiu e transformaram-se em orquestras. Em 1741, com o aparecimento das classes de intelectuais e burocratas, surgem os devotos de São Francisco de Assis. A primeira capela de São Francisco de Assis ficou pronta em 1749, ano em que também foi firmada a patente de Ordem Terceira da Penitência e eleita a primeira mesa administrativa. Esta igreja foi demolida, dando lugar à atual igreja de São Francisco de Assis. A proposta desta nova igreja foi aprovada em 1772 e sua conclusão se deu em 1885. Realmente, volto a comparar com a Idade Média. Quando surgiu lá no século XII, XIII, o desenvolvimento comercial e urbano, cada cidade, cada comuna, que era independente, né, elas
a glória de cada cidade é construir uma igreja mais bela do que a da outra cidade, as catedrais. Então havia uma rivalidade, uma competição entre uma cidade e outra na construção das suas catedrais. Significava poder, né? Poder político, poder social, poder econômico. Aí isso aconteceu também com as nossas irmandades no Brasil, sobretudo em Minas Gerais, né? As irmandades leigas, ordens terceiras. Elas competiam entre si na construção dos seus templos, porque é o serviço da imagem, né? Cada igreja é o serviço do seu padroeiro, sua padroeira, da imagem protetora. Então, como era uma sociedade muito católica, faziam sacrifícios, às vezes doavam muito das suas riquezas. Além do que, também, por ser uma sociedade muito religiosa, muito crédula nas coisas da alma, do além, você acreditava que ao fazer esse sacrifício, essas doações, essas contribuições para a construção das suas igrejas, eles estavam garantindo, de certa forma, a própria salvação eterna. Em 1749, surge a Irmandade de Nossa Senhora das Mercês, para abrigar os negros, principalmente os crioulos, que são os negros nascidos no Brasil, e também os forros. Os negros crioulos, para não se igualarem aos africanos, que eram do Rosário, instituíram a sua Capela das Mercês. Correntes, cadeados e algemas, todos abertos, estão esculpidos na portada da igreja para lembrar a finalidade da Irmandade. Enquanto os negros cativos formavam-se na Irmandade do Rosário, os pardos cativos, que não eram poucos, e muitos brancos de condições humildes, se organizavam sob o manto da Senhora das Mercês. Em 1750, já havia referência a uma capela de Nossa Senhora das Mercês. Desta construção original não deve ter restado nada. Esta nova capela teve início em 1808 e inaugurada em 1877. A Irmandade das Mercês ganhou fóruns de arquiconfraria. O Hospital da Senhora das Mercês é um dos patrimônios desta arquiconfraria. A planta da igreja barroca ela é monárquica. É o rei lá no trono, depois os ministros e o povo cá no fundo, e fica distante, ou o padre lá em cima no púlpito e os súditos cá embaixo. Quer dizer, essa planta hoje não funciona mais. A gente preserva porque está aí, é um patrimônio, mas no futuro a coisa tem que ser um recinto muito democrático. Em 1765 surge a Irmandade de São Francisco de Assis e São Gonçalo Garcia, criada pelos pardos e negros, que chegou a ter status de arquiconfraria. A construção de sua igreja teve início no ano de 1775. Em 1848, passou à condição de confraria de São Gonçalo. Esta irmandade abrigava fiéis de todas as raças e condições que a ela quisessem pertencer. Mas em seus quadros só se inscrevia a gente parda. Esta arquiconfraria surgiu pela necessidade de satisfazer a devoção de numerosa classe de fiéis que não tiveram ascensão à Ordem Terceira de São Francisco de Assis. A admissão numa ordem terceira era bem mais seletiva que nas irmandades. Através de um tempo de preparação, o noviciado, e de um ritual mais solene, a profissão. No início do século XVIII, a Irmandade do Santíssimo era a preferida. Com o enriquecimento da vila e o surgimento de novas castas sociais, as ordens terceiras do Carmo e de São Francisco de Assis se caracterizaram por serem as associações das camadas mais elevadas, com um quadro social mais sofisticado. Ser membro de uma ou mais ordem terceira significa ter acesso ao interior da nata da sociedade e trânsito facilitado nela. Significava status, privilégios, indulgências, proximidade do poder e sua proteção.
Em 1783, com a fundação da Casa de Caridade, futura Santa Casa de Misericórdia, surge a Irmandade da Misericórdia, que construiu a Capela de São João de Deus, posteriormente sob a invocação de Nossa Senhora das Dores. Em 1909, demoliram a antiga construção e o levantamento de novas edificações. Provavelmente, esta foi a última Irmandade nascida em São João del Rei no século XVIII. Então, o cemitério faz parte disso que nós já tocamos aqui, né? A assistência social que as Irmandades davam aos seus associados. Então, por ocasião da morte, além do sufrágio, das missas, elas promoviam enterro. E, inicialmente, esses enterros eram quase sempre feitos no interior da sua igreja, que era bonito, né? Podia ter um problema de higiene pública, mas era curioso porque a igreja era como uma grande mãe, né? Ela gerou, ela assistiu na vida e na hora da morte ela recolhe o seu filho, o corpo do seu filho, e enterra lá debaixo, sobre as tábuas do piso, e os vivos continuam em cima orando, e ficava uma ligação muito bonita entre os santos do céu, os vivos rezando na terra e os corpos, cadáveres sepultados sobre os toalhos da igreja. Mas aí as nossas irmandades aqui em São João del Rei, pelo menos, começaram a construir os seus cemitérios ao fundo da igreja, ao lado ou nas proximidades. Aí nós temos então São Francisco, que fez o cemitério atrás, São Gonçalo, Nossa Senhora do Rosário fez um pouquinho para cima ali, né, no morro, a Matriz fez ao lado, depois transferiu lá para o Morro do Gambá, Mercedes fez ao lado, Carmo. Todos esses cemitérios foram feitos mais ou menos aí entre 1828 a 1835, para obedecer à lei do imperador Pedro I. Interessante é que no povoado do Rio das Mortes existia uma irmandade antiquíssima, de 1722, que era a Irmandade de Santo Antônio do Rio das Mortes, Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno. E havia junto com ela uma outra irmandade, São Miguel e Almas, também da mesma data, 1722. No século XVIII, prevalecia o critério de antiguidade das irmandades para definir a precedência durante as procissões. A diferença racial e social era comumente excluída na consideração dos critérios. Postura esta que deveria ser observada pelas autoridades civis e eclesiásticas. Mesmo a de brancos costumavam ser preteridas, quando as dos negros eram mais antigas. A precedência coloca a associação em lugar de mais honra e distinção. No caso das procissões, é mais honroso a proximidade do pálio. Portanto, a que tem mais precedência segue por último, e a que tem menos precedência vai mais à frente. Já no caso específico da vila de São João del Rei, a precedência durante as procissões teve uma estreita relação com a hierarquia socioeconômica de seus associados e, portanto, é mantida até hoje. Em São João del Rei, as irmandades que admitiam negros eram as de São Gonçalo, das Mercês, da Boa Morte e do Rosário. As irmandades que só admitiam brancos eram dos Passos, de São Miguel e Almas, do Santíssimo Sacramento e, claro, as ordens terceiras do Carmo e de São Francisco de Assis. Aqui nós temos as roupas que é utilizada pelos irmãos da Irmandade dos Passos. Cada irmandade tem sua cor característica. Nós, da Irmandade dos Passos, é utilizada a cor roxa, que lembra a penitência, né? Porque a solenidade dos Passos acontece durante a Quaresma, lembra a penitência que Jesus passou, sua paixão e morte. Então nós temos essa roupa que é utilizada pelos homens, e aqui nós temos as buças, que é usada pelas mulheres, as irmãs da Irmandade.
Cada irmandade, como eu já falei, tem sua cor característica. A Irmandade dos Passos roxa, a Irmandade do Santíssimo Sacramento vermelha, da Boa Morte azul e branca, a Irmandade das Almas verde, São Francisco preto, Carmo marrom, São Gonçalo preto também, sempre de acordo com o que a Irmandade representa. As Irmandades geralmente utilizam só a OPA. Já as confrarias e as ordens terceiras, elas têm a OPA e têm também o hábito, imitando o que as ordens primeiras, que as ordens primeiras dos padres geralmente usam o hábito. Então as ordens terceiras veio pegando o que os padres usavam e passou também a utilizar o hábito, como é o caso da Ordem Terceira de São Francisco, Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Antigamente, existia a hierarquia das irmandades, a separação das irmandades dos negros e dos brancos. As irmandades eram de acordo com a classe social de seus membros. Então havia essa hierarquia. Então conservou-se a tradição até hoje. Nas procissões eles seguem uma hierarquia. Santo Antônio vem na frente, depois vem a Irmandade São Bom Jesus do Bonfim, São Bom Jesus dos Montes, São Gonçalo Garcia, a Confraria de Nossa Senhora das Mercês, depois vem a Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte, a Confraria de Nossa Senhora do Rosário, a Irmandade de São Bom Jesus dos Passos, a Irmandade de São Miguel e Almas, e para finalizar, mais perto do Palio, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que é a mais importante, e as ordens terceiras de Nossa Senhora do Carmo e de São Francisco de Assis. No século XVIII, os pretos não ousavam levantar os olhos ou responder com um tom mais alto a seus senhores, nem ainda a qualquer outro branco. Os pardos tinham por grande honra quando algum branco se servia deles e louvava e elogiava o seu serviço. O universo religioso do africano inserido na sociedade brasileira foi marcado por inúmeras tensões e contradições. Aqui não havia mais família, relação de parentesco, nem liberdade. A mais famosa entre as inúmeras irmandades de pretos foi a do Rosário. Essas associações, além das atividades religiosas, também exerciam atribuições de caráter social como ajuda aos necessitados, assistência aos doentes, visita aos prisioneiros, concessão de dotes, proteção contra os maltratos de seus senhores e ajuda para a compra da carta de alforria. Uma das atribuições mais lembradas nos capítulos dos estatutos ou compromissos da Irmandade dos Pretos referia-se à garantia de um enterro para os escravos, frequentemente abandonados por seus senhores nas portas das igrejas ou nas praias para que fossem levados pela maré da tarde. A construção de prédios bem equipados e ornamentados revela a importância das igrejas para os negros, enquanto símbolo de prestígio e espaço de vivência religiosa e social. O ingresso nas irmandades representava para os negros reconhecimento social, possibilidade de contatos e uma tentativa de contornar os preconceitos sociais e raciais. O próprio negro, ele sentia-se mais gente dentro de uma irmandade. Se ele pertencia a uma irmandade, ele era alguém. Ele tinha um lugar social. Ele tinha um lugar na procissão, onde ele se encaixava. E através também das suas festas, dos seus festejos, ele tinha um pouco de alegria, um pouco de ser gente, no meio da sociedade. Associando-se nas irmandades, os negros buscavam alcançar uma condição semelhante à das irmandades brancas, construindo seus templos e realizando cerimônias de igual aparato. De uma certa forma, isto atenuava a tensão entre brancos e negros, desencorajava as revoltas ou pelo menos a adesão a elas. Escravos, crioulos, forros e pardos encontravam nas irmandades seu veículo social adequado, seu organismo de classe.
No seio destas corporações, eles lutaram por seus interesses, suas aspirações e anseios. Uma espécie de quilombo legalizado. Se é verdade que as Irmandades dos Negros não lutaram pelo fim do sistema escravista, deram aos seus associados ingredientes de sociabilização, diminuindo assim as diferenças entre opressores e oprimidos, e acentuando a identidade entre estes dois grupos, que, por certo, reforçou o sentimento de repulsa à ideia de escravizar o semelhante. Com a abolição da escravidão, em 1888, então o significado primeiro daquela diversidade de irmandades e confrarias deixou de existir de certa forma. Mas lentamente aquilo ainda foi permanecendo. Lentamente, desde 1950 para cá propriamente, é que ele praticamente acabou de desaparecer, né? Esse preconceito, essa divisão social que impedia, por exemplo, que o negro participasse de uma ordem terceira do Carmo de São Francisco e fosse enterrado nos seus cemitérios, etc. Na passagem do século XIX para o século XX, as Irmandades sofreram um profundo esvaziamento das suas atribuições. Muitas foram extintas e substituídas por novas associações leigas, porém tendo sua direção diretamente subordinada ao vigário, que estatutariamente faz parte da diretoria e, de fato, tem sob seu controle as decisões concernentes à entidade. Em São João del Rei, as Irmandades têm autonomia para gerenciar seus patrimônios. Têm sido raras as intervenções de autoridades religiosas para dirimir conflitos entre seus associados. No final do século XIX, nós falamos, né? Depois do Concílio Vaticano I, 1870, o Papa Pio IX, né? Começou um processo de centralização. Todas as dioceses do mundo tinham uma obediência a seguir as orientações de Roma. Então Roma foi impondo. E essa romanização foi feita também com o auxílio de algumas congregações. Foi a época em que veio para o Brasil a congregação do Verbo Divino, ia para Juiz de Fora, por exemplo, Belo Horizonte. Aqui para São João del Rei vieram essas irmãs e os franciscanos, logo naquela época. Depois vieram os salesianos, vicentinos. Então, salesianos, franciscanos, irmãos vicentinos, Verbo Divino e outras redentoristas vieram praticamente nesse serviço da Igreja Romana, né, do Papa, para a romanização. Todos eles trabalharam, inclusive, você vê bem, franciscanos chegaram aqui em São João del Rei, foram logo entrando no auxílio das paróquias e dificultando um pouquinho as tradições antigas, substituindo por outras devoções, por outros cultos. E festejos como de Matozinhos, por exemplo, foram, de certa forma, hostilizados, né, pelos franciscanos. É o que concorreu para acabar os antigos festejos que vinham da época colonial e do século XIX de Matozinhos, da Irmandade de São Bom Jesus de Matozinhos. Quer dizer, esse nosso catolicismo, até o final do século XIX, era um catolicismo leigo, independente, muito regional, né? E não tinha, bastante independente de Roma. Quando foi criado o bispado aqui, os bispos acharam que podia fazer de São João del Rei o que fazem em geral em outros lugares, quer dizer, se considerarem que todo patrimônio religioso, sagrado, católico, fosse posse da diocese. Ora, aqui em São João del Rei, e outras partes também, certamente, não aconteceu assim. Como nós dissemos, né? As igrejas são das irmandades. Cada irmandade suou para construir a sua igreja. A Igreja Católica Romana é possuidora de um acervo extraordinário de obras de arte.
Em todos os lugares onde há uma comunidade católica e pelo menos uma igreja, há também obras de arte sacra que são utilizadas nas cerimônias religiosas. As irmandades, confrarias e as ordens terceiras são as responsáveis pela manutenção desta tradição secular. São esculturas, pinturas, imagens, objetos litúrgicos, sinos, alfaias, paramentos, de rara beleza que, desde o surgimento destas entidades religiosas, tornaram-se um patrimônio de expressivo valor artístico e histórico. Com o objetivo de preservar tão importante acervo, foi criado o Museu de Arte Sacra de São João del Rei, o MAS, seguindo orientação do Vaticano. Na década de 1970, durante o episcopado de Dom Delfim Ribeiro Guedes, Monsenhor Sebastião Raimundo de Paiva, com o auxílio do professor da PUC do Rio de Janeiro, Elmer Cipriano Correia Barbosa, e com o apoio do Dr. Tancredo de Almeida Neves, deram os primeiros passos para a realização deste projeto, elaborando um estatuto que efetivava definitivamente o museu. Durante o mandato de governador de Minas Gerais, Dr. Tancredo de Almeida Neves, com o apoio da empresa Souza Cruz, conseguiu-se concretizar o projeto do museu com a aquisição de um imóvel histórico no centro da cidade, local que abrigou a primeira cadeia pública de São João del Rei, que foi totalmente reformado e adequado para preservar e abrigar com segurança a vasta obra de artes sacras da diocese. Por algum período, a Souza Cruz e o Estado de Minas Gerais deram apoio financeiro que permitiu a manutenção do museu com especialista em restauração e conservação do acervo e museóloga, que tornaram o museu muito bem estruturado e organizado. O Museu de Arte Sacra de São João del Rei, desde a sua criação em 1985, tem passado por diversas intervenções que sempre tornaram o espaço cada vez mais bem estruturado para a realização de seu propósito maior, manter a arte sacra da Diocese de São João del Rei organizada, preservada, segura e exposta a todos que desejem conhecer a beleza desse tão importante patrimônio da Igreja. No período em que Dom Valdemar Chaves de Araújo esteve à frente da Diocese, atendendo às recomendações do Monsenhor Paiva, criou-se efetivamente o arquivo eclesiástico, que seria também uma das incumbências do museu. No museu também foi criada uma gráfica escola com o intuito de oferecer formação profissionalizante aos jovens e adultos. Hoje, o museu abriga cerca de 340 obras sacras, integralmente documentadas e catalogadas, que ficam expostas para apreciação da comunidade local, dos visitantes e pesquisadores de várias partes do Brasil e do mundo. Obras de importantes artistas mineiros encontram-se sob a guarda do MAS: Valentim Correia Paz, Joaquim Francisco de Assis Pereira, mestre do Cajuru, e Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, além de outros. O museu também pode ser visitado através do passeio virtual encontrado no site www.museudeartesacradesaojoaodelrei.com.br. Produzido pela Era Virtual,
onde é possível ver as obras sobre vários ângulos e obter informações precisas sobre a história de cada uma delas. Cumprindo sua missão de guardar, preservar, restaurar e divulgar a arte sacra da Diocese de São João del Rei, o Museu de Arte Sacra ainda tem muito a fazer e estará sempre buscando evoluir para que a história seja contada e preservada para o futuro.